acho que Palmeiras e Flamengo não vão ser SAF. Tão cedo, não vai né? ser SAF. E Atlético? O Galo vai, e muito rápido. Muito rápido. É. E O muita Flamengo gente... tem 1 bilhão por ano. Quanto que vale o Flamengo, sabe? Já tem 1 bilhão por ano. O medo é quem vai fatura. assumir depois para poder pegar esse e Eu administrar acho que esse 1 bilhão. Né? Eu acho que o Flamengo vai começar a abrir umas filiais dele em outros países, como já pensou em fazer em Portugal. Acho que são casos à parte. Tem muito dinheiro rodando para esses outros clubes. Nas ruas se discute, quando o Atlético virar SAF, é do Menin. Será que ele tem esse objetivo? Talvez até pegue percentual, né? Porque só de empréstimo ali foram 250. Diz o Rafael Menin que eles fizeram um aperto lá na família, um esforço para emprestar 250 milhões. Rasparam lá em casa para pagar 50 de galo na veia. Você paga quanto do seu Eu sócio? pagava 55 por mês. Ontem eu paguei o ano inteiro de Forte Vingador, 798. Aí cortou muitas coisas. Você paga 790 por ano, não é isso? Por ano. Meu filho, lá em casa eu tinha 3 sócios para bancar, filho. Mas então, talvez os meninos topem assim, abrir mão desse percentual de dívida e pegar um percentual do clube. Tem vezes que eles falaram que não pretendia, tem vezes que eles falaram que topa conversar. Esse vai e vem aí de que vai, não vai, eles já deixaram claro que não existe. Existe a possibilidade, se for interessante para eles e tal, eles já deixaram claro. Ou seja, é negócio, não vai ser paixão. Não, negócio, são empresários e tal. Mas eu acho que vem de fora esse investidor, e o Atlético já tem propostas diferentes na mão, tem de fundo de investimento nos Estados Unidos mesmo e tal. Ele está pensando se fala ou não fala. Uma informação ali. Teve uma pessoa, Léo, que me falou assim, Fael, já é carta marcada, já está definido. Já está definido quem é. Já está definido, a gente tenta aqui apresentar, mas ele já sabe quem vai ser a SAF do Atlético. Então, acho que não vejo assim só esse Alice nos Países das Maravilhas, que é só dinheiro que vai entrar, que eu já coloquei meus pontos Só aqui, tem um detalhe. meus questionamentos. O Ronaldo, ele comprou, né, o Cruzeiro no documento 400 milhões. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Meu sogro, ele aposentou, né? Porque ele aposentou, fazia parte do Grupo Marista e tal. Inclusive, o que a gente vê hoje do ginásio ali do Marista, ele começou a administrar aquilo ali e tal, ele que construiu aquilo. Ele comprou um dia uma troca de óleos. Comprou uma troca de óleo. No documento de compra, tinha lá 20 milhões a troca de óleo. Saca? Tal, 20 milhões. Ele deu sei lá, acho que 2 ou 3 de entrada para o cara, parcelou o restante. E o que ele gerou ali para pagar o restante do cara foi com o que ele administrava com a troca de óleo dele. Sabe como? Pagou o cara. É válido? É válido. É o que o Ronaldo está fazendo no Cruzeiro. É o que todo mundo praticamente vai fazer nos clubes no Brasil que estão muito endividados. O cara ele não vai chegar e falar assim, ó, 1 bilhão, toma 1 bilhão aí, ó, pum, toma o Pix de 1 bilhão e vai cair 1 bilhão na sua conta. Não é isso que vai acontecer. Ele assume a dívida, no documento vai ter um valor de compra, que às vezes nem vai ser aquele dinheiro que ele vai repassar. Aquilo vai ser um documento de compra, sabe? E nesse documento de compra, que ninguém está falando no Brasil sobre isso. Ninguém fala no Brasil sobre isso. Fala, comprou por 400 milhões. Gente, não foi 400 milhões que o Ronaldo comprou. Olha a dívida que ele assumiu do Cruzeiro. Olha o tamanho da dívida que ele assumiu. Então, o que acontece? Você coloca no montante todo, porque o meu sogro, quando ele comprou essa troca de óleo, ele assumiu a dívida. Ele teve que assumir essa dívida também que o cara tinha. Dívida de fornecedor, um monte de dívida. O cara tem que assumir. Reforma o lugar, faz o negócio que dava 20 mil por mês, passa a 60 e com o dinheiro que você... Exatamente. Então, ou seja, isso é empresa. Então, quando o cara chegar e falar assim, vou comprar o Atlético por 1 bilhão, não sei o quê e tudo mais, o torcedor vai vir na rua e falar assim, ó, aí, Cruzeirense, 1 bilhão e tudo mais. Não é isso. Não vai ser muito isso. Só que 2023... Ele vai chegar e falar assim, ó, maninho, tem uma dívida aqui que é de X de vocês, a gente assume essa dívida aqui, coloca no documento, o documento de compra é mais ou menos esse valor aqui e tal, e assume a dívida e em tanto tempo a gente paga. Pronto. É isso que acontece. Meu medo é igual o Ipatinga. Teve um cruzeirense que lembrou aqui no chat do Ipatinga também. O Aleph Peterson. Falou, o Ipatinga também virou SAF. Já estão indo embora lá. Já estão indo embora. Pelo menos é o que está correndo nos veículos de comunicação da cidade. É que já está fracassando a questão. Meu medo é que alguns clubes aconteça isso, que eu falei lá no começo do podcast. 2023 é um ano cheio de interrogação, né? Um ano chave na história do Galo, que vendeu o resto do shopping. Transição de administração. Vai virar SAF? Vai ter uma turma que passou a vida inteira aqui no Atlético e tal, começando a passar o clube para quem vai ser o dono da SAF. Inauguração da Arena MRV.
quanto dinheiro vai dar no ano, quanto tempo vai pagar a Arena MRV, a interferência disso no caixa do futebol, direto no futebol. Uma pergunta, Fael, o conselheiro do Atlético, para ele se tornar conselheiro, é uma vivência dentro dos clubes, Labareda e Vila Olímpica, ou não? O Gão ontem tomou posse um monte de conselheiro eleito lá. Tá. Por Porque exemplo, no Cruzeiro é isso. No Cruzeiro é assim, é tempo de cota que você está vivendo dentro do clube. Eu não Mas sei dentro se de é uma esse política, dentro de Eu não sei se- Não, indicações. claro, mas assim, mas você tem que ter, por exemplo, assim, suponhamos, para você ser um conselheiro lá, não sei, acho que são 3 anos. eu não Você sei ser um se é conselheiro seguido. de primeiro escalão que vai chegar ali agora, entendeu? Você tem que ter 3 anos de clube e ter uma indicação de alguém que já é conselheiro. E aí você tem uma indicação e você passa por uma eleição. Então a minha pergunta é essa, porque eu nunca vi ninguém falando, tipo assim, se o conselheiro, ele tinha que, por exemplo, o cara tem que ter cota no Labaredo, na Vila Olímpica, Tem. e ter que as participar da regras lá, vida. Tem as regras lá, tem a chapa do Labareda, a chapa do Vila Olímpica e Tá. tal. Eu só não sei se é seguido. Arrisco isso aí. Não, isso aí Porque nunca ninguém sabe. Eleição de conselho do clube é o presidente escolher quem vai. É. Dessa vez, os 4 R's que estão lá no Atlético, eles escolheram a lista sem oposição. Dessa vez, o Atlético não tem oposição no conselho mesmo, a não ser os conselheiros, já que a ala Calil ali, que já estava lá. Né? Desse ano foi bem diferente, a lista de eleição do conselho. Uma das medidas dos 4 R's foi exatamente para apaziguar a política e para ter um maior controle foi Léo, exatamente... essa parte de apaziguar, eu como jornalista, eu sempre tenho muito medo desse apaziguar. Eu também tenho, sabe? Léo. Esse De não apaziguar existir é foda. Sim, concordo, mas foi uma das medidas. É uma das coisas que me faz tomar remédio para dormir, é uma isso, das que eu contesto medidas. tudo, como Ué. questionei Alexandre quando trabalhava na televisão, questionei Nepomuceno, questionei 7 câmeras, todo mundo sabe o que aconteceu, e questiono agora muita coisa. Você tem que ter sempre alguém questionando. Claro, Você claro. tem que ter. É O por clube isso tem ter que sempre é por alguém isso questionando. que é boa a SAF por causa do profissionalismo no futebol e essas associações ficarem com esses conselheiros que só querem bater no peito com vaidade, dizer que sou conselheiro do clube e tal, e não fiscalizar, né, efetivamente, não cuidar do que é dele, não adianta nada. Ô, Léo, e essa guerra nos clubes, que a gente fala, tem que apaziguar o conselho. Por que é essa guerra? Porque, às vezes, a oposição, que na maioria das vezes está correta de cobrar determinados esclarecimentos, está incomodando a situação, talvez por isso crie-se essa guerra, que a situação fala, nós temos pessoas contra o conselho dentro do clube, e, na verdade, o que essas pessoas querem é o esclarecimento. Essa é a minha grande dúvida, né? Tem que apaziguar o conselho. Mas por quê? Porque tem uma oposição lá inteligente que está cobrando satisfação de coisas que estão tem que ser acontecendo? minado, né, de acordo com Léo, o poder. tenho certeza que muitos jornalistas na década de 90 que questionavam os presidentes que causaram essa dívida aí, muitos jornalistas nos anos 2000 ali, eles eram considerados chatos Sim. porque reclamavam de tudo. Essa imagem que a gente mostrou aqui do Paulo Cury, se o Geraldinho puder colocar de novo, eu vou contar uma historinha para a gente encerrar. Claro que vocês podem comentar mais coisas, mas já estamos partindo para o final. Essa entrevista foi concedida na casa dele, em Lagoa Santa. Uhum. Tem ali ao fundo está o Rogério. Eu estava aqui, ó, o meu dedinho aqui, o microfone da Alterosa estava aqui atrás. Eu fiz uma pergunta ao Paulo Cury, que ele olhou para mim com uma cara tão feia e chamou segurança para a gente tirar da casa dele. Exatamente sobre questão de finanças. Foi um momento tenso. E tinham outras pessoas que estavam fazendo perguntas aleatórias, que não tinham profundidade e tal. Eu tive problemas nessa entrevista. E normalmente... Foi esse olhar aí, ó. É. Olha o olhar do cara, bicho. Dessa hora aí. E normalmente acontece, Leopoldo Siqueira, o Dudu contou lá no Cachorrada Podcast quando ele foi proibido de entrar na Cidade do Galo, acho que 1, 2 vezes. Cansei de compartilhar, virei essa página, deixei para trás, mas já compartilhei com todo mundo o que eu passei no Atlético nos últimos anos, né? E isso é complicado, porque você questiona e pronto, você tem que cortar a sua relação com o Você não tem clube. orgulho disso? Eu tenho orgulho de ter sido barrado na Toca da Raposa. Eu falei com o Léo, né? Eu tenho Mostra a orgulho. independência que a gente tem em relação Tenho orgulho. Cheguei com a equipe da TV aos Alterosa clubes. assim, tal, segurança falou, Gão, desculpa, mas você não... Aí ficou eu, o Diogo, do lado, ficou eu, o Diogo e mais um do lado de fora. Vocês não têm autorização. Eu, tá bom, sentei do lado de fora, ficamos resenhando, batendo papo. Por que eu não posso entrar, mano? Não vou brigar com você, com segurança, né? Porque ele é funcionário. Não vou peitar, não vou falar, é absurdo, não é com ele que eu tenho que reclamar. Eu tenho muito orgulho disso, acredita? Daquela Mas gestão que todo mundo conhece. É meio poético, Fui mas é barrado, meio muito dolorido bom. na época, sabe? Porque assim, você sabe, eu vivo o Galo 25 horas por dia. 20 eu não tenho vida.
Aí o clube que eu amo, que eu defendo, que eu fazia serviço voluntário, vai lá e desculpa o sinal, mas me sacaneia o tempo Não é o todo. clube, cara. Não, mas então, é isso que eu tô falando. O escudo que você coloca na sua camisa, que eu coloco na minha camisa, eles são imaculados pra nós. É por isso que eu continuo Entendeu? amando o Galo, cara. Mas o são que eu as passei nos pessoas, últimos anos, e é bem difícil você continuar comprando briga assim, é porque o clube que você defende, às vezes os caras conseguem convencer a torcida de que você é o errado. Porque na maioria das vezes, esses Isso é dirigentes dolorido. eles não estão muito acostumados a ser contrariados, né? Não a ser querem. questionado. Eles querem todo mundo ali Só babando o idolatrando ovo. eles, babando o ovo, e eles continuam no aplaudindo. poder, perpetuando por ali e tal. Porque você vê isso na maioria dos clubes. Todo torcedor, todo conselheiro que começa a questionar demais, começa a fazer perguntas que ele acha que não devem ser feitas, ele vai sendo só tirado para escanteio, vai sendo proibido de entrar nos lugares, nas dependências do clube, e assim vai, né? Eu lembro que quando o Léo falou que eu ia ser o atleticano da bancada, eu falei assim, ô Léo, administra as redes sociais do Daniel Nepomuceno, tô entregando amanhã, beleza? À tarde eu fui no Atlético, entreguei as redes sociais e quando o Daniel Nepomuceno largou o Atlético, ele nem me atendia. Ele tava, você lembra? Lembro. E tava um caos assim. Mas Deixa eu contar uma pra você eu também. colocando a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Claro. Porque o Atlético chegou com 1,3 bilhão de dívida hoje, é culpa de quem estava na caneta. Sim. É culpa do... A gente colocou a imagem dos Is do Paulo Cury, mas é culpa do 7, dos 4S, do Calil. É culpa de todo mundo. Todo mundo tem sua parcela ali. Pô, Sim. é culpa dos 4S. Eles têm importância enorme nas taças, mas agora também tem algumas coisas que eu não concordo sobre gastar dinheiro, por exemplo, esse ano. Aí você vai, década de 80, década de 90, são todos eles. O papel nosso é questionar. O torcedor precisa entender isso. E quando virar SAF, não é a salvação. O que eu falei agora há pouco, de torcida do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, batendo bomba e tudo mais. Aplaude, tem os memes, tem as brincadeiras, mas cobre. Presidente ou SAF? Torcedor ou não? Cuidado com o tambor bater e começa a cobrar sempre. A mesma coisa com o político da pátria. Para de ser fã-clube e começa a questionar. Naquela condição, por exemplo, do Fábio ter sido dispensado do Cruzeiro, na época eu não estava na bancada, eu estava de férias, e quando eu voltei eu fui perguntado e virei e falei assim, ó, na hora que chegou a notícia, a primeira coisa que escrevi nas minhas redes sociais, todo mundo falou, você está sendo isentão, você tem que dar sua opinião agora. Às vezes nós não temos que dar opinião na hora. A gente não entende o que está acontecendo. Como torcedor, eu guardei a minha opinião e falei assim, não é momento para eu desabafar agora. Você pode procurar nas minhas redes sociais, tá? Principalmente no Vou Twitter. valorizar a história do Fábio agora e depois a gente entende o contexto. Depois, assim, ó, no momento, eu posso falar alguma coisa que não vai estar dentro do contexto do que eu não sei ainda do que está acontecendo. No tempo certo, eu me manifesto. Depois que veio tudo às claras, eu me manifestei, falei na Alterosa Esporte, também está nas minhas redes sociais, todo mundo pode pesquisar lá e tal. E eu fui bombardeado por causa disso também, porque eu falei assim, galera, tem hora que a gente não é agora que eu tenho que dar minha opinião. Eu tenho que esperar para poder entender qual é a situação, de um modo geral, para não ser injusto com absolutamente nada, nada, nada. Quando eu entrei na Alterosa Esporte, Fael contou a história aí dele ter entregado as redes sociais que ele administrava, e não tem nada de errado em relação a isso, era o seu ganha-pão, você trabalhava ali com publicidade, você administrava as redes sociais, assessoria do ex-presidente do Atlético, e não fez esse conflito de interesses, né? Abriu mão e veio para a bancada. Primeiro dia de bancada que eu sentei, o Léo lembra disso. Aí eu tive que comentar uma briga entre máfia e pavilhão na comemoração do tricampeonato do Cruzeiro. Aí aparece a imagem do Zezé Perrella. Falando, é um absurdo essas torcidas, que tem realmente que banir, tem que acabar com a organizada, não sei o quê e tudo mais. E pá, aí o Leopoldo Siqueira, primeiro dia de bancada, Leopoldo Siqueira. E aí, pra mim, eu olhei pra tela e lembrei de tudo que seu Evaldo virou assim e falou assim, ó, tenha responsabilidade com tudo que você fala. Não se preze de dar sua opinião, principalmente quando você estiver convicto dela. Certo? Não recue. Aí, beleza. Eu olhei e falei assim, ó, ok, seu Perrella. Você tem direito à sua indignação por tudo que aconteceu. Eu também acho um absurdo. Mas você se beneficiou dessas torcidas na hora de você conseguir chegar ao Senado. E agora você está cuspindo no prato que você comeu? Isso é injusto o que você está fazendo, hein? Abre o seu olho o que você está fazendo. Aí eu falei com as torcidas. Está na hora de acabar com esse negócio de confusão e começar a pensar no network. Ganhar dinheiro com o volume do que a torcida produz. Né, e tal. Eu fiz as duas críticas e tal, e beleza. E terminei. Aí, quando eu terminei, eu olhei pro Léo. O Léo ele tem um semblante que, quando ele está fazendo um programa assim tal, que não é um momento assim tal, como jornalista, ele tem um semblante mais neutro. Ele me olhou, terminou, olhou para mim e fez assim, próxima matéria, no Alterosa Esporte tal. Eu falei assim, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Primeiro dia de programa, né? Na hora que eu saí, ele virou assim e falou assim, sensacional, muito bom seu posicionamento, muito legal o que você falou e tal, meus parabéns. Isso que a gente busca, uma pessoa realmente que possa dar a sua opinião de maneira isenta, imparcial e independente. Eu falei, que bom. Ô, Léo, você tira, mas até o fim do programa, aquelas borboletas ficaram no estômago. Em relação à SAF, eu acho que é o caminho natural do futebol mesmo. Você quer a SAF no Coelho?
Não quero muito, mas acho que pode ser bem-vinda também. E se você pegar as 5 principais ligas da Europa, 90% dos clubes lá têm modelos semelhantes. Então, eu acho que é o caminho natural do futebol brasileiro mesmo. Léo, no Atlético, meus amigos brincam que eu estou muito pessimista com tudo. Fala de base, eu estou rabugento e tal. Mas eu tenho minhas preocupações com a SAF. Sei que agora ela vai passar. O Atlético vai ser SAF, realmente. Eu só estou preocupado como que ela vai funcionar no dia a dia do clube. É uma grande interrogação. Igual eu falei, só estou questionando como é que vai funcionar, né? Porque não tem volta. Vai ser para sempre. Você vende uma vez só e o Galo nunca mais vai sair da mão, a não ser que venda para outro grupo ou outro empresário. Ou quem chegar pegue 49% e a situação que está agora no Atlético fique com 51% das ações. Não, o Atlético vai vender uns 60, 70, talvez até maior. O Atlético quer ficar até com um percentual maior do que o Cruzeiro ficou. Mas no final das contas não adianta nada também, porque quem manda é o cara, o dono do dia. Quem vai controlar o CT? Quem vai controlar a NMRV? No Cruzeiro a gente já sabe, o Ronaldo pegou tudo que é de patrimônio do futebol. Então, aí como que vai ser controlado? Como que vai ser decisão? Vai entrar em conflito a utilização da NMRV para isso ou para aquilo? Então, é muita interrogação nesse momento. Acho que o atleticano vai ter que ter segurar um pouco a ansiedade, porque nesse momento a SAF no Galo é um grande ponto de interrogação. Quem está lá com certeza já tem mais exclamações. Não sei qual percentual de exclamação já tem hoje, mas nós aqui hoje ainda é tudo muito turvo ainda.